Fala Rockers, bem-vindo ao canal Rock and Trip, sou Fabiano. Vamos começar mais um vídeo aqui de rock and roll. Já agradecendo a todos que são inscritos aí, que estão apoiando o nosso canal, né? Você que não se inscreveu, se inscreva, compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock and roll. E vou comentar hoje sobre o Peru, tá? E uma coisa legal da cultura peruana que muitos aqui no Brasil não conhecem. Mas todo mundo sabe que o Peru tem as belezas históricas, né? Machu Picchu, tem a cidade de Cusco, que é histórica, né? Tem a civilização Inca, que é muito famosa no mundo. Se você quiser acompanhar aí os vídeos que eu fiz no Peru, eu tenho um vídeo aqui ó, no canal, lá em Cusco, tem um vídeo em Machu Picchu, então acompanhe aí nosso canal, compartilhe os vídeos de viagens, cultura e rock and roll. E o assunto hoje é uma coisa que não se conhece muito aqui no Brasil, mas que também o Peru não é só essas coisas históricas. A culinária peruana que é sensacional, eu amo arroz chaufa. Tem o cuy ao horno, que é um grande prato de Peru. Então hoje nós vamos falar do rock peruano. Você conhece alguma coisa do rock peruano? Conhece alguma banda? Se conhecer, deixa aqui nos comentários. E é claro, eu vou falar de algumas bandas que eu conheço, que eu gosto, um pouquinho da história que eu conheço do rock peruano. Claro que vai ficar muitas bandas de fora aí, né? Então eu vou dar algumas dicas de bandas que eu gosto, que eu tenho CD aqui. Beleza? Todo mundo sabe que lá nos anos 50 começou aquele rock and roll, né? Little Richard, Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry. Então isso daí se espalhou pelo mundo. E é claro, chegou no Peru também. Final dos anos 50, por exemplo, quando começou o rock no Peru, podemos citar Los Incas Modernos, que é uma banda conhecida, né, da história do Peru. Los Jaguars, outra banda aí importante que eu posso citar, Los Millonarios del Jazz. Inclusive, Los Millonarios del Jazz são eles os responsáveis, né? O primeiro rock peruano foi dessa banda, Los Millonarios del Jazz, que foi lançado em 1957. Então essas bandas cantavam em espanhol. Bom, veio os anos 60 e aí vem aquela onda de Beatles, Rolling Stones, né, que pega The Kinks, todas aquelas bandas importantes, The Who, que se espalharam, né, o som se espalhou pelo mundo. E no Peru não foi diferente. Aí surgem alguns grupos, por exemplo, em 1964, surge um dos grupos mais populares até hoje do Peru, Los Saicos. Inclusive você pode ver vários vídeos aqui, e Los Saicos tem uma canção que foi um grande sucesso deles nos anos 60 e foi regravada por várias bandas, por vários músicos. Esse sucesso dos Los Saicos se chama Demolition. É o grande hit deles. Surgiu Los Daltons também, outra banda popular naquela época. Los Chance. Los Chance também fez foi um arregaço naquela época, né? Vamos dizer assim. E Los Chance, eles começaram a misturar, além do rock and roll, eles começaram a misturar a psicodelia. Porque todo mundo sabe que nos anos 60 estava tendo a guerra do Vietnã e teve todo aquele movimento no mundo do paz e amor, né? E aí começaram a surgir aquelas bandas tipo Jefferson Airplane, The Doors, que pregavam justamente o paz e o amor, né? Então Los Chance começou também a fazer um som já mais psicodélico, vamos dizer, para a época. Bom, enfim. E do Los Chance sai um membro, que é um dos guitarristas mais importantes e famosos da história do rock peruano, que se chama, conhecido como Ego Pico Aguirre. Então o Pico Aguirre, ele sai do Los Chance e no final dos anos 60 ele resolve mudar de gênero, né? Ele começa a partir para um rock mais pesado, ele começa a ouvir muito Black Sabbath, que surgiu lá em 1969, Led Zeppelin, todas aquelas bandas mais pesadas. E aí, nos anos, exatamente 1969, 1970, o Pico Aguirre resolve montar um grupo. E é um dos grupos, cara, que eu acho que eu mais gosto, cara. Que é esse daqui, ó, Pax. O Pax era já guitarras mais pesadas, já psicodelia total. Aqui tem, ó, Storyless Junk, música pesadona, Firefly,
Dark Rose, Radar Love. Então são músicas assim maravilhosas, né? Já é aquele som mais pesadão. Inclusive tem uma versão aqui de Smoke and the Water que ficou maravilhosa, regravada pelo Pax. E o Pax foi muito importante, né, na história do rock peruano, justamente por ser a primeira banda a fazer um rock mais pesado. Então fica a dica aqui, ó, primeira dica minha, Pax. Bom, tem também no final dos anos 60 ali, uma banda que já mistura, é um rock psicodélico, mas também mistura alguns elementos da música peruana, né, música latina, que é Los Meds. Los Meds, que depois, né, no lançamento desse disco aqui, Molesto, passou a se chamar The Meds. Por quê? Los Meds, nessa época, nos anos 60, final dos anos 60, as bandas começaram a deixar de lado a língua espanhola e começar a cantar em inglês. Justamente para ter, de repente, mais músicas radiofônicas, mais músicas, de repente, uma carreira internacional, você entendeu? Então, começaram a partir para músicas cantadas em inglês, tanto o Pax como Los Meds. E aqui tem uma história curiosa. O Los Meds, reza a lenda que os líderes dos Rolling Stones, Mick Jagger e Keith Richards, vieram passar umas férias em 1965, 1966, lá em Lima, no Peru. E numa noite lá, foram num bar e tava tocando Los Meds, tá? É uma banda, assim, cara, esse disco aqui é muito bom. É uma banda que foi formada também ali em Lima, né? E formada pelos irmãos, os guitarristas Manolo e Alex Ventura, né? Então, um grupo faz um som mais pesado, mas também tem a parte mais folk, a parte mais psicodélica, vamos dizer assim. Porra, então aqui tem músicas maravilhosas como, por exemplo, If You Feel, a primeira música, mas eles gravaram também The Last Time, que é um clássico dos Rolling Stones. Por quê? Essa banda aqui, o Mick Jagger e o Keith Richards gostaram tanto da banda que eles convidaram os caras para ir para Inglaterra. Então lá em 1969, 70 mais ou menos, eles foram para lá e gravaram as músicas. Lá, inclusive, algumas músicas foram gravadas no estúdio dos Rolling Stones. Então é um pouquinho aí da história do The Meds, Los Meds, para quem gosta aí da cultura peruana. Bom, nessa época também surgiram bandas ali no comecinho dos anos 70, Traffic Sound, uma banda importantíssima para o cenário do rock peruano. Eu particularmente não é muito minha praia porque é bem progressivo, né? Mas para quem gosta aí de um rock clássico progressivo, fica a dica Traffic Sound. Tem outras bandas também como Lagonia. Lagonia, pô, eu não tenho o disco, tô até atrás desse disco, porque o Lagonia faz um rock progressivo, mas mistura um pouco do hard rock, né? Pô, aí o CD deles de 1972 é fantástico, Lagonia. Fica outra dica aí, banda clássica do Peru. Temos também outras bandas que entraram aí para a história do rock peruano. El Opio, El Polen. Essas duas bandas, inclusive, fizeram até uma curta carreira internacional. Mas tem Telegraph Avenue, é uma banda também clássica, progressiva ali. Posso citar outras, que eu estou fazendo de cabeça aqui, então às vezes vai ficar alguma coisa para fora, né? Tarcos também, lembrei agora, Tarcos 1972 lançou seu primeiro disco, também um rock mais progressivo. Eu gosto de algumas faixas. Comecinho dos anos 80, 1980, surge a banda Fragile. O Fragile é totalmente progressivo, lembra muito ali o Rush, né? Naquela época dos anos 80, que usava muito sintetizadores, né? Teclados. Não é minha praia, mas musicalmente, né? Instrumentalmente é uma banda poderosa, Fragile. Bom, aí eu posso chegar, já estamos nos anos 80, eu posso citar para vocês aqui em 83 surge Leucemia. Essa banda aqui, ó, surgiu em 83. E o Leucemia, o grande líder deles aí é Daniel F. O Daniel F, inclusive, ficou só 2, 3 anos com o Leucemia, depois ele seguiu uma carreira solo. Foi mais para músicas românticas, mais pop, né? Fez muito sucesso também como carreira solo. Mas o Leucemia surgiu como uma banda punk lá no começo, lá nos anos 80. Por quê? Eles não eram tecnicamente tão bons, né? Compositores, músicos. Então as músicas acabavam sendo mais curtas e com 3, 4 acordes no máximo. Então isso daí deu uma cara de banda punk.
Leucemia lançou o primeiro disco em 85, né? E depois, esse disco que eu tenho aqui, ó, A la Mierda lo demás, lançado em 95 aqui, ó, quando eles voltaram, né? Esse disco aqui eu acho muito bom, só que aqui você já vê algumas músicas no estilo punk, porém, tem as músicas já que eles começaram a partir pro estilo mais um rock progressivo, né? Então eles lançaram ao todo aí, é uma banda que tá nativa, acho que 6 discos de estúdio, e é uma das bandas mais populares da história do rock peruano. Em 84 surgiu uma outra banda, aquele movimento punk, né? Que eu gosto pra caramba, eu tenho até o disco deles aqui, é o único disco deles. Narcosis. Ó, gravem bem aqui, ó. Essa sim é uma banda punk totalmente, formado por Fernando Vial na guitarra, Jorge Madueño e Álvaro Carrillo. E o Fernando Vial, né, o guitarrista, ele trouxe um amigo chamado Luiz Garcia, que foi o vocalista aqui, o vocalista do Narcosis. E vou falar, aqui eles cantavam em espanhol, né? E esse disco aqui, até hoje, é considerado o principal disco de banda punk, né, da história do rock peruano. Então Narcosis aqui, ó, legal, a gravação não é muito boa, porque na época foi gravado assim, com um gravador mesmo numa garagem, aí foi remasterizado, mas fica aqui o registro aqui, ó, muito bom. O Luiz Garcia depois saiu, né? E aí ele participa de uma banda que muito famosa também no Peru, chama Mar de Copas. É um rock mais melódico, mais progressivo, mas também vale a pena vocês conferirem, Mar de Copas. E o líder da banda aqui, o Fernando Vial, que era o guitarrista também, ele saiu em 86, foi seguir carreira em uma outra banda punk chamada Autópsia. É uma banda muito legal também, só que eu não tenho nada deles aqui. Então é isso, um pouquinho da história. Narcosis, vale muito a pena esse disco que chama Primeira Doces. Meu, disco, pra quem gosta de um som punk em castelhano, meu, muito bom. Bom, anos 90 tivemos o surgimento de outras bandas, né? Massacre. Massacre é uma banda que até hoje está nativa, é uma banda de metal, cara, é uma banda respeitadíssima no Peru. Começaram lá no final dos anos 80. Massacre. Massacre com um S só, tá? Não confundir, porque na Colômbia também tem uma outra banda famosa, chama Massacre também. Uma banda também importante que tem uma carreira internacional, Morten. O Morten, vocês terem uma ideia, considerada a primeira banda de death metal peruana. Morten. Então, vocês conferem aí. Bom, então, isso daqui são algumas dicas, né? Eu gosto pra caramba aqui, ó, desses dois aqui, ó. Los Medes e Pax. Mas Leucemia é legal, o primeiro e o segundo disco é muito legal. Narcosis, vale muito a pena vocês conferirem. É claro que tem outras bandas, né? Bandas mais atuais aí, ó. Huelga de Hambre, também uma banda que tá, tem seu grande público no Peru, né? Huelga de Hambre. Outra banda que eu posso citar aqui é uma banda na atualidade, inclusive o vocal é vocal feminino, que é Madre Matilda. Madre Matilda também é uma banda da atualidade, né? Claro que tem outras grandes bandas aí da história, né, do rock peruano, e bandas da atualidade, não só em Lima, que é onde teve o maior movimento de rock, mas Arequipa tem bandas boas, né, tem outras cidades aí do Peru, Huancayo também, Trujillo, tem bandas também de rock, então assim... Acho que fica a dica aqui que eu dei, né, de algumas bandas que eu gosto particularmente. Se você conhece outra banda peruana, deixa seu comentário aqui, né? E espero que eu tenha contribuído aí com um pouquinho mais da cultura peruana, porque é aquilo que nós dissemos. O Peru não é apenas Machu Picchu, Nazca, Arequipa, Cusco, né? Toda a civilização inca, e também não é só a culinária peruana. Então o Peru também tem uma importância, né, aqui na América do Sul. Essas bandas não vêm para o Brasil. Infelizmente aqui é meio fechado para ouvir um rock espanhol, né? Mas fica a dica aí dessas bandas. Espero que tenham gostado. Vou voltar aqui para fazer sobre o rock argentino também, que tem muitas bandas, tem muita história, que eu adoro. Rock uruguaio, rock mexicano, que eu tenho alguns CDs
de bandas sensacionais lá do México, tá? Então é isso. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock and roll. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Arriba, amigos de Peru!